Há uma guerra acontecendo. Ela já está sendo travada há séculos sem ser vista. Porém, já sentimos os seus efeitos. Ouça o que Deus diz. A mensagem é clara e não demora, pois já sabemos o fim da história. Hoje é um domingo muito importante. Nós começamos hoje o domingo orando por causa do peso, da importância espiritual, que é o domingo de Páscoa. E mais uma vez eu gostaria de incentivar você a voltar hoje à noite para a nossa cantata de Páscoa. Nós temos orado e jejuado muito por tudo que vai acontecer nessa noite. E no mundo espiritual nós já sabemos, o mundo espiritual rege o mundo material. Basta uma palavra de Deus para tudo mudar na sua história, na sua família. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. Por isso que gostaria muito de incentivar você a estar conosco. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 2, verso 8. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens chamada A Mensagem. São as cartas de Deus, as cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor. E você já sabe, nós falamos no domingo passado, mas não custa lembrar. As 7 igrejas da Ásia Menor, elas são representativas, ou seja, é óbvio que na Ásia Menor havia muito mais do que 7 igrejas. Portanto, cada uma daquelas igrejas, ela representa um tipo, um arquétipo de uma igreja. Ela representa um tipo de um cristão. A igreja de Éfeso, por exemplo, que nós estudamos no domingo passado, ela representa aquele cristão que começou muito bem, mas está terminando muito mal. Ela representa aquele cristão que trabalha muito, mas que não ama. Ele trabalha pela proposta e não pelo propósito. Ele serve para aliviar a culpa pelo seu próprio nome. É aquele cristão que Jesus diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E eles dizem: por que não? Eu tenho feito tanto, eu tenho servido tanto. E conhecer no grego significa relacionamento. Esse é o tipo de cristão que foi tratado na igreja de Éfeso. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna. E eu quero convidar você a dar uma olhada no verso 8. Apocalipse 2, verso 8. Permaneça com a sua Bíblia aberta ao longo de toda a mensagem, mas também faça anotações. Faça anotações na sua Bíblia, no seu celular. Anote não só aquilo que eu vou falar, mas principalmente aquilo que Deus está falando com você. Apocalipse 2, verso 8. Quem achou diz: achei. Quem não achou diz: espera aí. Todo mundo achou? Então vamos lá. Apocalipse 2, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vamos orar? Deus, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, porque esse é o momento espiritual. Nós queremos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Quebranta, Deus, cada coração aqui nessa manhã. No nome santo de Jesus Cristo, Pai, tire as distrações, silencie as inquietações, ó Pai, tira toda tormenta e que a nossa alma encontre descanso em Ti, para que estejamos atentos àquilo que o Senhor quer tratar. Que essa manhã seja o dia de ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir,
mas aquilo que nós precisamos ouvir. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz: bom, o que é que você precisa saber sobre a carta de Esmirna, sobre a igreja de Esmirna e sobre a cidade de Esmirna? Esmirna também, assim como Éfeso, é uma grande cidade da Ásia Menor. Para dizer a verdade, ela é uma concorrente de Éfeso, porque enquanto Éfeso se destacava pelo seu teatro, pelas artes, você se lembra, nós falamos aqui que lá em Éfeso, uma cidade naquele tempo de 200 mil habitantes, havia um teatro com capacidade para quase 25 mil pessoas. Enquanto Éfeso se destacava na arte e na cultura, Esmirna se destaca no esporte, nos seus jogos atléticos, nos seus jogos olímpicos, e nessa cidade há um grande estádio. Outro fato importante sobre essa cidade tem a ver com a sua riqueza. Esmirna é uma cidade extremamente rica. Agora, olha que interessante, porque entre as 7 igrejas da Ásia Menor, apenas Esmirna e a igreja de Filadélfia não vão receber críticas. Apenas essas 2 igrejas das 7 não vão receber críticas, mas apenas elogio e palavras de encorajamento. E talvez você esteja se perguntando, mas por quê? O que essas igrejas têm de diferente? E é isso que você vai descobrir nessa manhã. Dá uma olhada no que diz o verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o que morreu e tornou a viver. Quando Jesus diz que morreu e tornou a viver, Ele está criando uma espécie de identificação com os crentes de Esmirna. Quando Jesus diz, morreu e tornou a viver, Ele está dizendo, olha, crentes de Esmirna, eu me identifico com vocês. Por quê? Porque a cidade de Esmirna também passou por um momento em que ela deixou de existir, e depois, com o passar do tempo, ela voltou a existir de novo, ela voltou à vida. E Jesus está dizendo, eu me identifico com vocês, eu me identifico com o que vocês passaram, eu me identifico com o que vocês estão passando, e eu me identifico com o que vocês vão passar também. Outra palavra aqui, ou outro aspecto, tem a ver com o mundo espiritual. O que Jesus está dizendo para a cidade de Esmirna, que é uma cidade onde a igreja vai sofrer severamente, o que Ele está dizendo, quem vos fala é aquele que é o alfa e o ômega, é o que começou todas as coisas e é aquele que vai terminar todas as coisas, é o dono de tudo, é o que tem poder e sustenta toda a criação com o poder da sua palavra, é aquele que morreu, mas também ao terceiro dia ressuscitou e hoje vivo está. Agora deixa eu te dizer algo, embora Jesus aqui está falando de quem Ele é, sabe, do seu poder, da sua autoridade, embora Jesus esteja se descrevendo aqui, eu e você, e toda a igreja, e toda a história da igreja, ainda não vimos a totalidade do poder de Jesus, nós não vimos, e sabe por que eu vou te dizer que nós não vimos? Porque se Jesus tivesse demonstrado todo o seu poder, não haveria luta entre o bem e o mal, haveria um massacre, tudo já teria terminado. Não tem como o mal resistir ao poder de Deus, o mal não chega perto do tamanho do poder dele, mas está chegando o dia, igreja, em que esse poder vai ser revelado, e não haverá mais luta, haverá um massacre, o mal vai deixar de existir de uma vez por todas. Portanto, preste atenção, o que Jesus está dizendo para essa igreja sofredora é, esse é o seu Deus. Eu sei que vocês estão sofrendo, e você já viu no texto que a igreja ainda haverá de sofrer mais, e Jesus já está adiantando, olha, mesmo que os sofrimentos venham, não desanimem, este é o seu Deus, este é o Senhor de vocês, este é o seu pastor. Jesus começa assim porque você vai ver aqui na carta que os crentes de Esmirna, eles eram pobres, eles eram perseguidos, eles estavam sendo caluniados, eles estavam sendo torturados, presos e muitos levados à morte.
Portanto, diante de tamanho sofrimento, Jesus está dizendo: olha, não se esqueçam do que está acontecendo no mundo. Nesse mundo vocês vão passar sim por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e o tempo da vitória da igreja está chegando. É isso que Jesus está dizendo: olha, as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós um eterno peso de glória. Meu sonho é ser pastor de uma igreja que glorifica a Deus, mas não só quando eu peço, ao longo da mensagem toda. Uma vez que Jesus já se apresentou, uma vez que Jesus já criou identificação com os crentes de Esmirna, uma vez que Ele já relembrou a igreja da esperança vindoura, agora no verso 9 Ele vai fazer um elogio. Dá uma olhada aí, olha o que Ele diz: conheço as suas aflições, conheço a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias daqueles que se dizem judeus, mas não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. O interessante é que o elogio de Jesus tem a ver com a riqueza do povo. Ele diz: vocês são ricos. Porém, a igreja de Esmirna, ela é extremamente pobre. Ou seja, aqui há um contraponto muito interessante, porque enquanto a cidade de Esmirna era rica em bens materiais, a igreja de Esmirna era pobre. Mas ao mesmo tempo, enquanto a igreja de Esmirna era rica das bênçãos espirituais e do poder do Espírito Santo, a cidade de Esmirna era extremamente pobre. Isso aqui ilustra aquilo que os apóstolos viveram: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho te dou, levanta e anda. Essa é a autoridade que a igreja de Esmirna tem, mas hoje, infelizmente, muitas igrejas não podem mais dizer não tenho ouro e nem prata, porque elas têm, mas infelizmente também, elas não podem mais falar levanta e anda, porque elas não têm mais autoridade espiritual. É sobre isso que Jesus está dizendo: olha, embora vocês sejam extremamente pobres nesse mundo, vocês têm a autoridade espiritual, vocês têm as bênçãos espirituais de Deus. Interessante, porque como é que eles se tornaram essa igreja? A fidelidade a Deus ao longo do sofrimento, a perseverança diante das lutas, a gratidão mesmo diante das intempéries, gerou para eles uma riqueza inestimável. Uma riqueza que eu imagino que quando eles chegarem no céu, eles vão ficar espantados com aquilo que Jesus está preparando para eles. Porque a riqueza deles não era uma riqueza humana e nem terrena, mas uma riqueza espiritual. O verso 9 continua dizendo: olha, eu conheço, eu sei, mas você é rico. Conheço as blasfêmias. Olha, só aqui nesse verso 9 nós podemos perceber 4 tipos de lutas que a igreja de Esmirna estava passando, 4 áreas em que ela estava sofrendo, e a primeira delas, para você que está anotando, era a tribulação. Jesus diz: eu conheço as suas aflições. Será que você entende o significado da palavra aflição? Será que você sabe o que significa a palavra aflição? A palavra aflição, ela é usada para descrever sufoco, peso de esmagamento. O que Jesus está dizendo é que Ele está vendo o sofrimento da igreja, Ele está vendo o quanto aqueles cristãos estão angustiados, o quanto o peso do sofrimento parece esmagá-los no chão. O que Jesus está dizendo é: eu estou vendo. Vocês não estão sozinhos, vocês não estão desamparados, eu estou vendo. Aqui Jesus nos mostra que há algumas lutas nas nossas vidas, que elas são tão pesadas, mas elas são tão pesadas, que a sensação que o nosso corpo tem, é que ele está sendo esmagado no chão. É verdade ou não é? Só que Jesus nos mostra também que as tribulações, apesar de nos dar a sensação de que está nos esmagando, elas não têm o poder de nos destruir, mas apenas nos aperfeiçoar. Da mesma forma que a azeitona precisa ser esmagada para gerar o azeite,
Da mesma maneira que a uva tem que ser pisoteada para gerar o vinho, da mesma forma, querido, nós também precisamos ser esmagados para nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus. É justamente isso que Jesus vai nos ensinar. Mas o problema é que os cristãos do nosso tempo, eles estão fugindo da dor, eles estão fugindo do sofrimento, eles estão fugindo do sufoco. Na primeira sensação de dor, eles pulam fora, eles abandonam o barco. Queridos, pior, presta atenção nisso, pior do que a dor do esmagamento, é você não gerar com a sua vida o azeite. Pior do que a dor do esmagamento é você não produzir o vinho. Pior do que a dor do crescimento é você permanecer o mesmo a vida inteira. Pior do que a dor de crescer e amadurecer é você ser deixado de lado. É Deus apagar o seu candelabro porque você não está se dedicando, porque você não está crescendo, porque você não está se entregando. Pior do que a dor do crescimento é você ficar parado, vendo todo mundo crescer, todo mundo sendo usado, Deus agindo e você ficar de fora de tudo isso. Pior do que a dor é você morrer sem ser usado por Deus, desperdiçar a sua vida, chegar na terceira idade, olhar para trás e pensar, puxa vida, eu só construí aquilo que a traça pode corroer, eu só construí aquilo que vai ficar, eu não construí nada que é eterno, eu não construí nada que é espiritual. Com o tempo a azeitona estraga, com o tempo a uva apodrece, mas o azeite pode ser guardado e usado por muito tempo. O suco de uva, o vinho pode ser guardado e usado por muito tempo. Por isso hoje, a igreja de Jesus tem que mudar o seu olhar, porque o tempo vindouro não é um tempo pacífico para a igreja de Jesus, Ele já nos preparou, sabe, a igreja de Jesus vai passar por dias maus, mais uma vez Ele está nos alertando sobre isso, temos que mudar o nosso olhar, porque a pressão, a dor, o escuro, a aflição e a tribulação, ela não tem o propósito de destruir a igreja, e sim fortalecê-la. Olha o que a palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam bem para o bem, todas as coisas cooperam para o bem. E sabe o que é o bem? O bem daqueles que amam a Deus é serem formados à imagem de Jesus Cristo. Tudo está cooperando para a formação do seu caráter. Sabe aquela pessoa difícil na sua vida, ela é uma lixa espiritual. Sabe aquela situação difícil, aquilo está lapidando você, para que o seu caráter seja parecido com o caráter de Cristo. Tudo coopera para o bem. Mas não pense que ser formado à imagem de Jesus vai acontecer sem um caminho de humilhação. Jesus nos mostrou, no caminho da crucificação, qual é o caminho dos cristãos. Não pense que você é tão parecido de Jesus que falta pouco, que basta uma palavra, sabe, que é só mais uma situação para você ficar igualzinho dele. Não, se você não tem paciência, situações vão acontecer para que você exerça e para que você cresça na paciência. Se você não ama o seu próximo como Jesus ama ele, sabe, vão acontecer situações o tempo todo para que esse amor possa crescer dentro de você. Tudo está cooperando para formar em você o caráter de Cristo. E se você não aprender aquilo que Deus quer te ensinar, se você não for aprovado, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar preso num ciclo vicioso. Quem não passa de ano na escola, repete o ano. O povo de Israel no Egito ficou 40 anos repetindo a mesma prova, porque insistiu em não aprender. E tem gente que não aprende, pula fora, achando que vai ficar livre daquela prova. Aqui ou em qualquer outro lugar, a prova vai continuar, porque a prova não depende de onde você está, mas do lugar que Deus quer te levar. A prova não depende de onde você está, mas do lugar para onde Deus quer te levar.
Se você trocar de emprego pensando, eu preciso ficar livre desse sofrimento, não importa onde você vai trabalhar, Deus vai colocar a mesma lixa naquele lugar, porque Deus não tem compromisso com a nossa insanidade, Deus não tem compromisso com a nossa meninice, Deus não tem compromisso com a nossa imaturidade, Deus tem compromisso com a nossa vida eterna. O pai não tem compromisso com o prazer momentâneo do filho, ele disciplina o filho, porque é melhor do que ver o filho sorrir naqueles 5 segundos, é vê-lo ter uma vida boa, ao longo de toda a eternidade. Então, ele abre mão de um prazer momentâneo com o seu filho, pensando no longo prazo. Sabe, o salmista nos ensina que não tem como fugir de Deus. Ele diz, se eu cavar o mais profundo buraco, ali ele está. Se eu subir as profundezas do oceano, ou descer as profundezas do oceano, ali ele está. Se eu subir o mais alto céu, ali ele está. Querido, quanto mais você fugir de Deus, só vai demorar mais, mas vai acontecer, porque a Bíblia diz que Ele vai terminar a boa obra que Ele começou a fazer na sua vida. Ser lapidado dói, mas sem a lapidação o diamante não tem valor, ele é apenas uma pedra bruta. Ser lixado dói, mas sem a lixa você nunca será exposto. A semente cresce no escuro, a largata vira borboleta no casulo, ou a comida cozinha na pressão, o marinheiro é formado na tempestade. Não pense você que ser parecido com Cristo não vai te custar um caminho de dor e humilhação. É claro que vai, porque enquanto todos querem ser Deus, Deus nos mostrou que a grande sacada é ser um homem. Sabe, Jesus nos mostrou que Ele tinha tudo, mas abriu mão, se esvaziou, se humilhou, serviu a todos, foi obediente, e não a qualquer obediência, a obediência da morte, a morte de cruz. Esse é o nosso caminho, esse é o caminho da igreja de Jesus, não há outro caminho para nós, a porta é estreita sim. A igreja vai passar por momentos de lutas nesse mundo sim, mas sabe, Deus garante a vitória, e quando nós conhecemos o final da história, então o jeito de vivê-la é diferente. A segunda luta dessa igreja era a pobreza. Jesus diz, olha, eu conheço as suas aflições, mas eu conheço também o que? A sua pobreza. Querido, mais do que lidar com a angústia de alma, mais do que lidar com a dor do esmagamento, eles estavam lidando com a pobreza. E aqui a situação era pior ainda, porque uma coisa é você nascer pobre. Sabe, quando a gente nasce pobre, eu nasci pobre, a gente se acostuma. A gente não compara a nossa vida, sabe, não tem muita comparação. Mas aqui é diferente, a dor era maior, porque eles não nasceram pobres. Eles ficaram pobres. A dor é muito maior. Sabe por quê? Porque eles ficaram pobres. Sabe quando? Quando eles aceitaram Jesus. Deixa eu te explicar. A igreja de Esmirna era muito perseguida naquele tempo. A igreja de Esmirna era extremamente perseguida, por isso no momento em que os homens e mulheres daquela cidade aceitavam a Jesus no seu coração, todos os seus bens eram confiscados, eles eram privados de maneiras de conquistar recursos financeiros, eles eram constantemente saqueados. Ser crente naquele tempo não era só levantar a mão e dizer eu aceito Jesus, mas perder tudo por causa dele. Sabe, eu não consigo entender, porque hoje as pessoas não têm que pagar um preço tão alto assim. Porque hoje as pessoas aceitam Jesus e vamos dizer a verdade, há muito mais benefícios do que malefícios. A gente aceita Jesus, o Espírito Santo entra dentro de nós, o fruto do Espírito é paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. As coisas ao nosso redor começam a mudar, o nosso casamento começa a melhorar, a gente se torna mais produtivo, mais eficiente, a gente se destaca na sociedade, como consequência natural vem mais recursos financeiros para nós, ou seja, ser crente nos nossos dias há muito mais benefício do que malefício. E ainda assim,
as pessoas são resistentes a Jesus. E ainda assim as pessoas, pensam durante muito tempo se vão aceitar, se vão se entregar a Ele ou não. Mas aqui era diferente. Aqui quando alguém levantava a mão, quando alguém ia lá na frente, tinha gente olhando. E imediatamente aquela pessoa, quando tomava a decisão por Cristo, ela estava renunciando tudo. Ela estava renunciando o emprego, ela estava renunciando, o salário, ela estava entregando tudo. Mas o interessante é que isso não impedia as pessoas de aceitarem a Jesus. Quanto mais pressão, mais as pessoas estavam se entregando. Aqui no Brasil, aceitar Jesus não nos faz viver como os crentes daquele tempo, mas talvez permanecer fiel a Ele vai nos custar algumas coisas. Se você aceita Jesus e se você é fiel a Ele, isso vai te custar alguns negócios que você vai ter que abrir mão, porque não são lícitos para você. Isso vai te custar alguns relacionamentos que são imorais para você. Isso vai te custar, sim, um recurso financeiro que você vai dizer: não, eu não quero esse dinheiro porque ele é sujo. Você vai ter que abrir mão de alguns vícios que não agradam a Deus. Você vai ter que abrir mão de alguns prazeres. Por isso eu te pergunto, mesmo que não seja no mesmo nível da igreja de Esmirna, você está pronto para abrir mão daquilo que não agrada o Senhor? Mesmo que não seja no mesmo nível dessa igreja, você está pronto a abrir mão dos seus desejos? Os seus desejos vão falar mais baixo do que a voz de Jesus. Você está pronto para abrir mão dos seus prazeres carnais? Você está pronto para abrir mão, dos negócios ilegais? Ainda que você vá perder muito dinheiro com isso, você está pronto? Quem que você ama mais? Você ama mais Jesus ou você ama mais você mesmo? A terceira luta dessa igreja era a difamação. Jesus disse: eu conheço as suas aflições, eu conheço a sua pobreza, e eu conheço aquilo que os judeus têm dito a respeito de vocês. Jesus aqui nos mostra que Satanás estava literalmente usando os judeus para difamar a igreja, para incitar o ódio contra a igreja, para colocar a população contra a igreja. E talvez essa seja uma das verdades que você vai entender, porque o diabo, ele tem usado não só os de fora contra a igreja hoje, mas também os de dentro. É isso que Jesus está dizendo: olha, eu estou vendo o que os judeus estão fazendo, e eles não são a igreja de Cristo. Com essa postura, eles são a igreja de Satanás, eles são a sinagoga de Satanás. Querido, hoje o diabo tem usado pessoas de dentro da igreja para difamar a igreja, para falar que ela não é essencial, para falar que ela é desnecessária na sociedade, para dizer que os crentes são ladrões, para dizer que os líderes religiosos são genocidas, para dizer que a Bíblia está desatualizada, para dizer que a igreja é machista, que a Bíblia não valoriza a mulher, que a Bíblia não é suficiente para os dias atuais. Percebe? O tempo é outro, mas a estratégia ainda é a mesma. Por isso, cuidado, para que você não seja como um judeu, que estando tão perto, decidiu estar tão longe. Cuidado para você não ser usado por Satanás, porque na Bíblia a gente pode ver o exemplo de Pedro. Pedro acabou de ser usado pelo Espírito Santo. Ele disse: tu és Cristo. E aí Jesus falou para ele o quê? Você foi usado pelo Espírito. Se não fosse o Espírito, você não teria uma revelação como essa. Aí Pedro deu brecha. Satanás usou a vida dele para falar para Jesus: não morre na cruz não, deve ter outro jeito. Aí Jesus falou o que para ele? Sai daqui, Satanás. Sai daqui, Satanás. Pedro havia acabado de ser usado pelo Espírito Santo e ele deu brechas, e Satanás usou a vida dele. Será que hoje você não está dando brechas para Satanás te usar? Será que hoje você não está sendo usado pelo diabo como um desserviço à igreja de Jesus? Será que hoje você não está sendo usado pelo diabo para dizer: olha, igreja não presta, igreja não serve para nada, igreja, ela é desatualizada? Será que hoje você não está sendo usado pelo diabo para atrapalhar
o trabalho da igreja na sociedade, para tirar a relevância dela, porque olha, se você vai pregar Jesus hoje, a gente já não tem mesmo a mesma autoridade de antes. Por quê? Porque os crentes estão fazendo um desserviço, não só com aquilo que fala, mas como vivem, como negociam, como se comportam, como tratam a sua família em público, como trata o dinheiro. Jesus diz: esses que agem assim, eles não fazem parte da igreja de Jesus, mas da sinagoga de Satanás. Portanto, cuidado para você não ser uma pedra de tropeço na fé dos imaturos. Cuidado para você não ser alguém que o diabo vai usar para destruir vidas. Cuidado. A quarta luta dessa igreja tem a ver com a perseguição. Você que está anotando, anote aí. O que nós precisamos entender é que os crentes de Esmirna, eles eram obrigados a prestar culto ao imperador romano. Eles eram obrigados a cultuar como se ele fosse um Deus, e se eles não fizessem, eles pagariam um alto preço. Eles seriam perseguidos, eles seriam torturados, eles seriam presos e alguns seriam mortos. E é interessante porque na prisão naquele tempo é muito diferente de hoje. Os romanos, eles não tinham nenhum tipo de cuidado com os presidiários. Muitas vezes os presidiários morriam de frio, de fome, doentes, com lepra, porque não havia nenhum tipo de cuidado com os presos daquele tempo. E além da prisão, sabe o que estava acontecendo? Eles estavam matando os cristãos. Para você ter uma ideia, de uma só vez, eles jogaram de um alto monte 800 cristãos. Depois eles pegaram mais 1.200 cristãos e jogaram lá de cima. A igreja de Esmirna, ela entendia o sofrimento. Por causa da perseguição e da pobreza, a alma deles era fluente no dialeto da fome, fluente no dialeto da solidão, fluente no dialeto do sofrimento, da humilhação, do medo e da dor. Mas o interessante é que tamanho sofrimento revelou tamanho amor. Tamanho sofrimento revelou também tamanha fidelidade ao Senhor. Sabe, hoje é domingo de Páscoa. Hoje é o dia que nós celebramos o Cristo ressurreto, o dia em que Jesus venceu a morte. Mas antes do domingo existe a sexta-feira. A sexta-feira é o dia em que a gente vê Jesus morrer e a nossa esperança se vai. A sexta-feira é o dia do choro agonizante, é o dia da dor e do desespero. Depois da sexta você tem o sábado. O sábado é o dia que você não sabe o que vai acontecer. É o dia da espera angustiante. Quanto tempo vai demorar? Será que ele vai ressuscitar? Como é que vai acontecer? É o tempo da espera. E a espera revela muito mais o que está dentro do que está fora. Porque a espera te faz reavaliar os seus conceitos, reavaliar os seus princípios, os seus valores. E se a sua fé não está bem fundamentada no tempo da espera, você abre mão dela. A espera, ela mostra o que está aqui dentro, coloca à prova. Interessante porque o tempo que antecede o domingo é um tempo muito difícil. Para a primeira ressurreição de Jesus, o domingo já aconteceu. Mas nós, a igreja de Cristo, estamos talvez na semana da crucificação. A sexta-feira ainda não chegou para a segunda volta de Jesus, mas ela está chegando. E essa carta é um aviso de Jesus para nós: se preparem. Se hoje você está negando Jesus pelo seu cansaço, cresça, fortaleça a sua fé. Se você está trocando Deus por um dinheirinho a mais no seu bolso, é melhor você acordar, porque você não vai ser capaz de resistir a uma tortura. Sabe, essa carta é um aviso de Deus para a nossa igreja, porque a sexta e o sábado é extremamente necessário. A sexta e o sábado prova a igreja, é o fogo da provação, é o fogo da tribulação. E é interessante porque na Bíblia a gente percebe que o fogo não tem poder para queimar o trigo, mas em contrapartida queima o joio, queima a palha. Esse é o momento em que Jesus está chacoalhando a sua igreja, Ele está limpando a sua igreja, Ele está purificando a sua noiva para o dia do casamento.
O dia do retorno de Cristo está muito mais perto do que a gente imagina, e esse é o tempo em que Ele está purificando a igreja. Esse tempo da pandemia, querido, foi um grande divisor de águas, porque aqueles que não tinham compromisso com Ele, nem voltaram. E quando eu digo não voltaram, não é para o culto presencial, não voltaram mais para a vida com Deus. Não leem a Bíblia, não oram, não jejuam, simplesmente se entregaram completamente aos prazeres da carne. Mas esse chacoalhar do Senhor continua acontecendo. Olha para a sua vida. Você é palha? Ou você é trigo? Você é joio? Porque não adianta você me enganar. Você pode me enganar muito fácil. Muito fácil. Mas o que adianta você enganar o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, o seu pastor, o seu líder espiritual, se no dia do julgamento você não vai enganar Deus? O que adianta? Não adianta nada. Eu prefiro 1000 vezes um pecador, confesso, quebrantado diante da minha presença, do que um falso religioso. Porque o falso religioso você não consegue tratar, você não consegue ajudar. Aquele que vive na hipocrisia vai continuar na hipocrisia, mas aquele que se arrepende do seu pecado pode ser o pior de todos, a chance para ele. Jesus está nos purificando. Por isso nós precisamos olhar para além da prova. Nós precisamos olhar para o benefício que a prova traz nas nossas vidas. Porque enquanto todos estavam pensando que a igreja de Esmirna estava sendo destruída, na verdade a igreja de Esmirna estava sendo refinada. Sabe? Gideão chega para Deus com um exército muito numeroso. E se você conhece a história, você sabe que Deus fez o que com o exército de Gideão? Ele reduziu para tornar mais relevante. Esse não é mais o tempo da igreja crescer absurdamente. Esse é o tempo da igreja reduzir para se tornar mais relevante. Não é mais o tempo no Brasil da gente ser uma igreja de milhões. É o tempo no Brasil da igreja ser enxugada. E a reflexão que você tem que fazer é, nesse refinar da igreja, você vai ficar fora ou você vai ficar dentro? Muitos têm olhado para o fogo como castigo. Olhe para a prova como um benefício, porque as leves e momentâneas tribulações que nós estamos passando hoje, está nos fazendo crescer. Tem muito crente que quando não passa por luta não ora, mas na luta coloca o joelho no chão. Tem muito crente que enquanto está na bonança não entrega o seu dízimo e a sua oferta, mas na luta quer dizimar, pensando que isso vai fazer algo mudar na vida dele. Tem muito crente que quando está bem, está crescendo, está prosperando, ele some, desaparece, mas na luta volta. Sabe, a luta é didática, a luta é boa, porque ela nos aproxima de Deus. Será que hoje você não está precisando de uma luta para avivar o seu coração? Será que hoje você está dizendo para Deus, olha Deus, se não vier uma tribulação na minha vida, eu não vou buscar mais o Senhor? Será que não é isso que você está dizendo com a sua atitude? Porque padrão de pensamento modela comportamento e comportamento gera habitação espiritual. Que tipo de brecha você está dando? Você está dizendo, olha Deus, eu sou fiel mesmo no tempo da bonança. Ou você está dizendo, não Deus, eu estou tão infiel ao Senhor que se não vier um perrengue na minha vida, eu acho que eu não volto para Ti. A fornalha, a cova dos leões, a prisão, o apedrejamento de Estevão, a morte de cruz, levaram a igreja de Jesus ao próximo nível. As nossas leves e momentâneas tribulações estão nos levando ao próximo nível de espiritualidade. Em resumo, os crentes de Esmirna, eles passaram por aflição em primeiro lugar, por perseguição, por pobreza e por difamação, mas eu te pergunto, e você? Que tipo de sofrimento você está passando e enfrentando por Jesus? Que tipo de luta você está passando? E você tem passado por isso murmurando, reclamando, ou você passa por tudo isso glorificando o nome de Deus?
Quanto você está disposto, querido, a abrir mão dos prazeres carnais, dos vícios, daquilo que não agrada ao Senhor, dos negócios ilícitos, do dinheiro sujo? Quanto você está disposto a abrir mão de tudo isso em amor a Jesus? Quanto você está disposto a se humilhar diante das pessoas, a se quebrantar, abrir mão dessa arrogância, dessa vaidade? Quanto você está disposto a ser esmagado, para que talvez haja um fruto? Eu pergunto isso porque hoje a gente não precisa adorar o nosso presidente. A gente vive num país que a gente não precisa cultuar como se fosse um Deus. Talvez esse tempo esteja chegando, mas ainda não chegou. E aí eu te pergunto, mesmo que hoje você não tenha que cultuar uma autoridade, será que você não se tornou o seu próprio Deus? Será que você não se tornou um ídolo? Será que você não está adorando a si mesmo? Sabe o que todos os falsos deuses, todos os imperadores e todos os reis, sabe o que eles mais queriam? Eles queriam ser adorados, eles queriam ser servidos, eles queriam ter prazer, eles queriam ter entretenimento, eles queriam ter ociosidade. Não é isso que você está buscando com toda a sua força? Ser aplaudido, ser elogiado, ter prazer, ter uma vida de estabilidade, ter segurança, ter descanso além da conta. Porque enquanto o falso Deus, ele corre atrás dessas coisas, o Deus de verdade abriu mão de tudo. Ele abriu mão desse lugar de paz, de sossego, de tranquilidade, e ele veio para um mundo de trevas. Ele abriu mão da glória, e ele veio para ser humilhado. Enquanto o falso Deus está buscando essas coisas, o Deus de verdade, o único e verdadeiro Rei, Ele abriu mão para servir, para morrer por nós naquela cruz. Por isso eu te pergunto, será que ao invés de você estar adorando, se tornando parecido com o único e verdadeiro Deus, será que você não está imitando o outro? Quem é que está modelando o seu pensamento? Quem é que está modelando o seu coração? Que tipo de vida você está levando? O do anticristo ou do Cristo de verdade? Porque o anticristo, ele quer se salvar, se proteger, se garantir. Mas o Cristo, ele se perdeu para salvar os outros. Porque não pense que negar a Cristo em torno de um falso Deus seja pior do que negar a Cristo em torno de si mesmo. Adorar a si mesmo é tão idolatria quanto adorar um falso Deus. O diabo entendeu que é muito mais fácil levar um cristão a negar a Deus em torno de si mesmo do que negar a Deus em torno de um ídolo. O diabo entendeu isso. Ele entendeu que por um falso ídolo, o cristão muitas vezes não vai abrir mão, não vai sacrificar e não vai adorar. Mas quando fala dele mesmo, quando fala de si, o diabo percebeu que nós somos capazes de fazer qualquer coisa. É verdade ou não é? Sem que você perceba, você está sendo levado pelos príncipes desse mundo a servir a si mesmo, a construir um império para si, a pensar apenas no seu nome, a cultuar a si mesmo, a proteger a si mesmo, a salvar a si mesmo. O diabo está te levando a ler a Bíblia pela perspectiva da idolatria. Atos 2:40, salvai-vos desta geração corrompida. Qual é a primeira coisa que te vem à mente? Eu preciso me salvar, porque o mundo está perdido. Mas salvai-vos não é cada um se salvando. Salvai-vos é um salvando o outro. Percebe o quanto você está sendo levado a ler a Bíblia por uma perspectiva idólatra? Enchei-vos do Espírito. Como é que você acha que vai ser cheio do Espírito? Se trancando no quarto, lendo e jejuando. Mas enchei-vos, no verso 19, é repartindo, é falando entre si, é abençoando um ao outro. Romanos, se você crer com teu coração e confessar com a tua boca, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e a boca se confessa para a salvação. O que você pensa?
que você confessa para se salvar. Você confessa não é para se salvar, você confessa para salvar outros. A Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Mas a gente não consegue entender que Deus habita no meio do seu povo. Mesmo lendo esse texto, Satanás nos levou a pensar que eu sou a igreja, e que eu não preciso de ninguém para ser igreja. Percebe? Hoje você está sendo levado a cultuar por uma perspectiva idólatra. De maneira que você vem no culto e você canta muito, você ora muito, você oferta muito, para no final do culto, você tenha convencido Deus a fazer o que você quer. Você tornou Deus num ídolo. Você tornou Deus no seu servo. As suas orações são só para pedir, para negociar. Você não ora para conhecer a Deus. Olha, se eu te dissesse que tem outra forma de Deus fazer a sua vontade além da oração, talvez você ia parar de orar. Interessante porque Salomão diz: nada disso é novo. Portanto, esse tipo de idolatria, ele não está começando agora, ele começou lá no Éden. Porque quando Satanás falou para o casal lá, ele não disse assim: olha, tira Deus do centro e me coloca no centro da sua vida. Ele disse o quê? Tira Deus do centro e se coloca no centro. Isso é satanismo. Satanismo não é você adorar Satanás, satanismo não é você servir a Satanás, satanismo é você servir a você mesmo. Satanismo é você adorar você mesmo, porque esse é o evangelho de Satanás. É isso que ele ensinou lá no Éden e que tem permeado as nossas vidas até hoje. Satanás não quer que hoje você adore a imagem dele, ele quer que você se adore, sabe por quê? Porque para ele, você talvez não vai sacrificar nada, agora para você, você é capaz de sacrificar tudo. É por isso que hoje Satanás não pede mais sacrifícios de bebê como pedia antigamente. Ao invés de sacrificar para ele como era sacrificado antigamente, ele está dizendo: sacrifique os bebês por você mesmo, pelo seu corpo, pela sua carreira, pelo seu descanso, pela sua paz. De forma que o sacrifício hoje não é apenas o derramamento de sangue. Talvez o derramamento de sangue continue acontecendo de maneira intencional com o aborto. Mas o derramamento de sangue, os sacrifícios de bebês também se dá na orfandade. Ou seja, enquanto o aborto é o sacrifício de bebês pela minha salvação, pela salvação da minha vida, a orfandade é o sacrifício das crianças em prol da minha carreira, em prol do meu status. Satanismo não é você adorar o diabo, é você adorar a si mesmo. De modo que quando você encontra alguém que se adora, anota isso no seu coração. Quando você encontrar alguém que se adora, quando você encontrar alguém narcisista, quando você encontrar alguém que ama mais do que deveria a si mesmo, que idolatra a si mesmo, você está diante do próprio filho das trevas, você está diante dos anjos de Satanás. Sabe por quê? Porque uma pessoa assim é capaz de sacrificar tudo em prol dela mesma. Ela é capaz de romper com todos os seus princípios e valores. Ela é capaz de passar por cima de qualquer coisa para satisfazer ela mesma. Um pai que se adora é capaz de sacrificar o seu tempo com os seus filhos em troca de um pouco mais de dinheiro. De modo que esse pai sempre tem tempo para mais uma reunião, ele sempre tem tempo para mais um compromisso, ele sempre tem tempo para mais uma agenda, mas ele nunca tem tempo para sentar na mesa com seus filhos. Um pai que se adora é capaz de sacrificar sua família em próprio do seu nome, da sua imagem, da sua carreira. Uma mãe que se adora é capaz de sacrificar os seus filhos em prol da sua carreira. Uma mulher e um homem que se adoram, sacrificam amigos, sacrificam valores, sacrificam princípios, tudo por causa da sua imagem. Um homem e uma mulher que se adoram vão abrir mão de qualquer um,
não importa se você cresceu com Ele a vida inteira, não importa se você se doou por Ele, não importa se você o ajudou, um homem e uma mulher que se adoram vão abrir mão de você, vão abrir mão daqueles que o contrariam, vão abrir mão daqueles que pensam diferente, vão abrir mão daqueles que o confrontam. Por quê? Porque um idólatra, ele não quer um amigo, ele quer um súdito, ele quer alguém que o aplauda, ele quer alguém que preste culto a ele quer alguém que ofereça sacrifícios a Ele. E você pensa que é crente, mas talvez você seja mais satanista do que um crente, porque o crente, ele se esvazia, ele se humilha, ele serve, ele obedece. Um homem e uma mulher que se adoram, sempre que são confrontados, partem para o sacrifício. Eles querem abrir mão da relação, porque eles não suportam o confronto, eles não suportam a exortação, porque eles não querem crescer. Eles têm compromisso com a imagem deles, eles têm compromisso com o nome deles, com a reputação deles. Querido, entenda a construção da idolatria. Quando o diabo coloca a idolatria no seu coração, entenda o que vai acontecer. A idolatria gera o orgulho. Repita comigo, por favor. A idolatria gera... O orgulho te faz pensar que você é maior do que os outros. O orgulho te faz pensar que você merece mais do que os outros. O orgulho te faz pensar que as pessoas têm que te tratar de uma maneira diferente. Você entra... sabe, na sua empresa, no seu trabalho, já com a mentalidade, mas eu sou o Juan. Como é que fulano ousa não me cumprimentar? Eu sou o Juan. Como é que fulano ousa falar comigo dessa maneira? Eu sou o Juan. A idolatria gera o orgulho te coloca acima dos outros. O orgulho gera expectativa. Você tem a expectativa de que as pessoas massageiem o seu ego. Você tem expectativa de que as pessoas reconheçam tudo que você faz. Você tem a expectativa de ser aplaudido. Você tem a expectativa de ser bem tratado. Então, a idolatria gera o orgulho. O orgulho gera a expectativa. E a expectativa gera a frustração. Porque embora você se veja como um Deus, ninguém te vê assim. Embora você ache que as pessoas pensem que você é maior do que elas não te veem assim. Elas não têm compromisso com a sua insanidade. Elas não vão bater palma para você o tempo todo. Elas não vão sacrificar os valores e princípios por causa do seu prazer. Então a expectativa gera a frustração. E a frustração gera o vitimismo. E o vitimismo faz com que você pense que todo mundo é seu devedor. As pessoas têm que fazer, elas me devem isso. E aí quando você tem uma postura de devedor, as pessoas começam a se afastar de você, porque você cobra demais, você quer demais, elas começam a afastar. E a postura de devedor te leva à solidão, e a solidão pode te levar à morte, e é isso que o diabo quer fazer com você. O diabo não quer que você seja maior do que os outros apenas por ser. Ele não quer que você seja uma grande celebridade apenas por ser. Ele quer gerar em você um padrão mental que vai gerar um comportamento, que vai abrir uma brecha para o mundo espiritual, que vai acabar com a sua vida. É isso que o diabo quer. Enquanto a adoração nos forma a imagem de Jesus, a idolatria nos forma a imagem de Satanás. Enquanto a adoração nos leva à humilhação, à obediência e a servir, a idolatria me leva ao orgulho, ao desejo de ser servido e satisfeito por todos. Com quem você se parece mais? Qual tem sido a postura da sua mente? Qual tem sido a postura do seu coração? Qual tem sido o seu estilo de vida? Sabe por quê? Porque a diferença entre os crentes de Esmirna e os crentes de hoje é que enquanto hoje se abre mão da família, se abre mão dos amigos, se abre mão dos princípios e valores por causa do eu, os crentes de Esmirna abriam mão da família, do salário, da saúde, da vida por causa de Deus. Essa é a diferença. Para Deus você diz, não vale a pena trabalhar tanto.
Para Deus você diz, não vale a pena servir tanto, não vale a pena doar tanto, mas para você vale a pena perder a esposa, vale a pena perder o marido, vale a pena crescer longe dos filhos, vale a pena perder a saúde. Os crentes de Esmirna estavam abrindo mão de tudo por causa de Deus, tudo. Que tipo de sacrifício você tem feito hoje por causa de Jesus? Para conseguir o que você quer, você abre mão de muita coisa, mas ir para fazer o que Deus quer. Os crentes de Esmirna estavam dispostos a sacrificar tudo, mas quanto você está disposto? Porque do elogio, Jesus passa para uma palavra agora de encorajamento para a sua igreja. Olha o verso 10. Não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. Eu não sei se você está vendo o que está acontecendo no mundo. Eu não sei se você está vendo o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo na Ucrânia. Eu não sei se você está percebendo ou não. Porque se você começar a perceber, o medo vai ser natural. Mas Jesus está dizendo, não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. Satanás lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, mas seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Jesus começa dizendo para a sua igreja, não tenham medo, não tenham medo. E com essas palavras ele está dizendo, olha, não tenha medo dos governos, não tenha medo da perseguição, não tenha medo da crise econômica, não tenha medo da pandemia, não tenha medo do que pode acontecer ainda. A perseverança e não o medo é a única coisa que vai nos ajudar nesse momento. A fidelidade, não o medo, é o que vai nos ajudar nesse momento. O que Jesus está dizendo é que a igreja deve ter nesse momento, dessa crise que nós estamos vivendo, um testemunho destemido, desprovido de medo, um testemunho de fidelidade, um testemunho de lealdade, um testemunho de aprovação, porque tudo isso corrobora com o ensino de Jesus. Ele diz, no verdadeiro amor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele disse também, não tenham medo daquilo que mata o corpo, mas tenha medo daquilo que pode destruir a sua alma. Ele disse, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Davi ilustrou muito bem isso, quando ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O salmista ainda disse, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, o cristão é aquele que aceita a humilhação, ele aceita a dor, ele passa pelo sofrimento glorificando a Deus, com coragem, com fé, com ousadia e com perseverança. Não seja você alguém que na dor pula fora do barco, não seja você alguém que no sofrimento abre mão de tudo. Esse sofrimento que nós estamos passando é para provar a igreja que vem de um tempo de bonança de muitos anos. A igreja brasileira talvez não tenha conhecido uma provação como essa que estamos prestes a passar, mas Jesus está nos preparando. Na escola, primeiro vem a orientação e depois vem a prova. A orientação está sendo dada, fortaleça o teu coração, porque a prova virá. Deixa eu ler o que Paulo disse à igreja de Corinto. Não desanimamos, embora estejamos desgastados exteriormente, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo está produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que tudo isso. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Não coloque os seus olhos na sua aposentadoria, não coloque os seus olhos na sua previdência privada, não coloque os seus olhos na estabilidade do seu emprego, não coloque os seus olhos no governo, não coloque os seus olhos naquilo que é transitório, mas coloque naquilo que é eterno. Imperadores
foram erguidos e foram destituídos, reinos vieram e reinos foram, mas Jesus e a sua igreja permanecem inabaláveis até hoje. Não tenham medo, não tenham medo, saiba, o diabo vai vir, Jesus está dizendo, ele liberou o diabo, e ele disse, ele lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês vão sofrer perseguição durante quantos dias? 10 dias. O destino da igreja não é dos mais agradáveis, mas Deus nos garantiu o resultado. Quando nós lemos Apocalipse, nós percebemos que no final de tudo, Jesus vai derrotar Satanás, vai lançá-lo na prisão eterna, e a igreja será gloriosa. Ele nos garantiu o resultado. Ele disse, olha, lá na frente haverá uma multidão incontável de pessoas adorando a Deus. Ele está dizendo, olha igreja, pode atravessar o... Olha igreja, pode atravessar o deserto, do outro lado tem um oásis. Pode atravessar o vale da sombra da morte, porque do outro lado tem um banquete. Ele disse, eu estou preparando as vossas moradas, e quando estiver pronto eu vou voltar para buscá-los. Depois de reforçar a coragem, a perseverança, a ousadia, Jesus diz, o diabo não parou, igreja. Ele está solto, ele vai além, ele vai prová-los. Mas o que nós precisamos enxergar nesse texto é que por mais cruel que o diabo pareça ser, pior é quando Deus resiste à igreja. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo, eu vou permitir que o diabo prove vocês por mais 10 dias. Não é 9, não é 11, ele só vai até onde eu determinar. Foi o que Deus fez também na vida de Jó. Pior do que a crueldade de Satanás é quando Deus resiste à igreja. Ele diz que resiste quem? O soberbo. Pior do que você enfrentar Satanás na sua casa, pior do que você enfrentar as setas de Satanás na sua vida, as armadilhas, é quando Deus resiste a você. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste àquele que cedeu à idolatria. Deus resiste àquele que pensa que é maior do que os outros. Deus resiste, mas Deus concede graça aos humildes. Por isso, renuncie à idolatria de si mesmo. Isso não vai te levar a um bom lugar. Renuncie a sua vaidade, o seu ego. Começa a declarar dentro de você palavras onde você diz, não mais, eu não quero ser mais orgulhoso, eu não quero mais ser rebelde, eu não quero mais, ser alguém com ego inflado, porque tudo isso não me assemelha a Cristo, mas ao diabo. A segunda coisa que devemos refletir ainda em cima do verso 10 é que Satanás só vai até onde Deus deixa. O terceiro ponto é que nós devemos entender o propósito dessa perseguição, e Jesus diz que isso vai acontecer com a igreja não para acabar com ela, mas para prová-la. Se isso acontecer com você, querido, você vai ser provado, e eu pergunto, você vai sair reprovado ou você vai sair aprovado? Se Satanás vier para persegui-lo, para lançá-lo na prisão, você vai sair de lá aprovado ou você vai sair de lá reprovado? Basta olhar para como você passa para as dificuldades hoje. Se você terceiriza a culpa de tudo para Deus, se você murmura, reclama o tempo todo, porque murmuração, reclamação é louvor a Satanás. Basta olhar para como você enfrenta as pequenas intempéries da vida, e você vai saber como você vai enfrentar as grandes. E se você não glorifica a Deus naquilo que você tem passado hoje, como é que você vai glorificar diante de uma perseguição? O que nós precisamos entender é que a nossa capacidade de sofrer por algo testifica a qualidade do nosso amor. De forma que se você diz que ama, mas não sofre, na verdade você não ama, você gosta. Nós precisamos entender a diferença entre gostar e amar. Deus nos amou. Se Deus gostasse de nós, Ele não daria o seu filho, Ele não sofreria a dor de ver o seu filho morrer. Jesus nos amou de tamanha intensidade, que Isaías 53 diz que Ele passou por tudo aquilo calado.
sem murmurar, sem reclamar, e ele se entregou. Querido, eles não mataram Jesus, Jesus se entregou. A Bíblia diz: ninguém tem maior amor do que aquele que é capaz de entregar a própria vida. O problema é que a gente confunde gostar com amar. Em resumo, se você não aceita o sofrimento, você também não ama. Se você não suporta o sofrimento, você não ama. E para aqueles que amam, até na tortura vão permanecer fiéis. Quando Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Pedro entendeu. Jesus só queria saber isso. Na verdade, Jesus já sabia. Jesus queria que Pedro entendesse isso. O que Jesus está dizendo é: Pedro, você gosta de mim ou você me ama? E no final das 3 perguntas, Pedro entendeu que ele só negou Jesus porque ele gostava. Porque se ele amasse, ele seria torturado, preso e morto. Mas ali ele entendeu o que Jesus estava dizendo. E quando ele entendeu, ele foi restaurado. E a partir daquele momento ele passou a amar. E quando ele passou a amar, você sabe o que aconteceu com Pedro. Não podemos confundir amar com gostar. Talvez aqui nessa manhã você goste da igreja, mas você ainda não ame. Talvez você gosta de Deus, mas talvez você ainda não ame a Deus. Talvez você gosta do seu cônjuge, talvez você não ame ele. Talvez você gosta dos seus amigos, talvez você não ame eles. E como é que você pode saber se você gosta ou se você ama? Pelo quanto você está disposto a sofrer. Se você não está disposto a sofrer pela igreja, você não ama a igreja, você gosta. Se você não está disposto a sofrer por Jesus, a abrir mão de negócios ilícitos, de prazeres carnais, você gosta de Jesus, você não ama. Mas não tem problema você chegar nessa conclusão. O problema é você sair daqui do mesmo jeito. Não tem problema você chegar à conclusão de que você gosta do seu cônjuge, que você não ama. O problema é você sair daqui sem uma transformação. Aqueles que estão por conveniência na dor, pulam fora. Quem gosta não vai suportar sofrer, mas quem ama vai permanecer fiel. Não tenham medo. Jesus deixa 3 verdades aqui. O sofrimento é certo. Ele vai vir para o justo, mas para o ímpio. Ele vai vir para todos. O sofrimento é certo. Segundo, ele é limitado. O diabo só pode ir até onde Deus permite. E terceiro, ele é breve. 10 dias remete a um período completo, mas a um período curto de tempo. O que Jesus está dizendo é: eu não vou dar para vocês um sofrimento que vocês não possam suportar. Glória a Deus, igreja. Portanto, a postura aceitável diante da dor não é o medo, e sim a fidelidade. Ainda que isso te custe o seu emprego, ainda que isso te custe o seu dinheiro, ainda que isso te custe os seus negócios, ainda que isso lhe custe a sua reputação, ainda que isso lhe custe a sua saúde, seja fiel a Deus. Verso 11 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Glória a Deus, igreja. Sabe por quê? Pior do que o sofrimento dessa vida é o sofrimento daqueles que não estarão com Deus na eternidade. Porque essa vida na terra, ainda que você viva 100 anos, ela representa isso aqui, diante de toda a eternidade. Pior do que as leves e momentâneas tribulações que suportamos hoje, é passar a eternidade inteira longe de Deus. Porque a Bíblia diz que nesse tempo, o choro dura uma noite, mas que a alegria vem logo pela manhã. Já em relação ao sofrimento daqueles que estarão no inferno, a Bíblia não diz isso. Apocalipse 21, 8. Os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde como enxofre. Essa será a segunda morte. Mateus 13:50, eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Apocalipse 20:10, ali serão atormentados dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, para todos sempre. Ao vencedor, o vencedor
de modo algum sofrerá a segunda morte. O vencedor não vai passar por isso que eu acabei de dizer, porque Jesus dará para ele a coroa da vida. O que Jesus está dizendo, querido, é que o vencedor é aquele que se arrepende da vida que tem levado. Esse é o vencedor, é aquele que escuta, mas se arrepende. O vencedor é aquele que cai de joelhos diante de Deus, falando: me perdoa, me perdoa, me perdoa, Deus. O vencedor é aquele que entende o que Jesus está fazendo aqui nessa manhã, é aquele que abre mão do seu orgulho, do seu ego, da vaidade. Esse é o vencedor, é aquele que se humilha. Esse é o vencedor, é aquele que ama a ponto de suportar o sofrimento, ama a ponto de ser fiel até o fim, ama a ponto de abrir mão do luxo, ama a Deus. Quero terminar contando uma história para vocês. Um missionário, ele serviu durante a sua vida inteira num campo, e na sua velhice, quando ele já estava doente, ele pega um avião para voltar para sua casa na América, e dentro desse mesmo avião tem um soldado que também serviu a sua nação num país estrangeiro durante a sua vida inteira, e também na sua velhice ele está voltando para sua casa, América. Mas quando os dois chegam na América, eles descem a escada do avião, e aquele soldado é recebido com uma festa muito grande. Há faixas com o seu nome, há balões, eles estão soltando foguetes, eles estão celebrando a chegada daquele soldado na sua pátria, na sua casa. O missionário olha em volta e não tinha ninguém esperando por ele, não tinha uma faixa com o seu nome, não tinha uma festa para ele, ninguém estava ali o aguardando. Então ele silenciosamente orou, ele disse: Deus, será que eu fiz algo de errado? Será que eu errei? Porque olha para esse soldado, olha a festa que ele recebeu, agora olha para mim, não tem ninguém me esperando, não tem ninguém me aguardando. O Espírito Santo começa a falar com ele em oração: a missão do soldado acabou, a sua ainda não. Ele chegou na sua pátria, você ainda não. Querido, deixa eu te dizer algo. Se ainda não é festa, é porque a nossa missão não acabou. Se ainda não é um tempo de abundância, é porque a nossa missão ainda não acabou. Se ainda não é tempo de festa, é porque nós não estamos em casa. Se ainda não é tempo de festa, é porque a guerra continua. Se ainda é tempo de festa, é porque não importa quantos anos você tem, Deus quer te usar. Nós não estamos num parque de diversões, nós estamos num campo de batalha. Nós não estamos aqui para nos divertirmos, para brincarmos. Nós estamos aqui para que o reino de Deus se expanda, para que as pessoas conheçam a Jesus. Sabe, lá no céu tem uma coisa que eu e você não vamos fazer: nós não vamos poder mais evangelizar, nós não vamos poder mais resgatar vidas do inferno, nós não vamos poder mais. O tempo é agora, o tempo é hoje. Eu e você não chegamos na nossa pátria, nós estamos em missão. Mas eu não poderia terminar essa mensagem sem antes te dar a oportunidade de renunciar à idolatria e se entregar a Jesus. Para os crentes de Esmirna, entregar a vida para Jesus significava perder o emprego, o salário, a saúde, os amigos. Significava aceitar a tortura, a morte. Mas hoje não é assim. O interessante é que mesmo com tamanho sofrimento, as pessoas se entregavam, elas não resistiam. Por isso eu te pergunto: o que é que hoje te impede? O que é que te impede hoje de se entregar a Jesus? De renunciar à idolatria, o orgulho, a vaidade, de renunciar aos seus prazeres, os seus vícios. O que te impede hoje de falar: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Jesus, nessa manhã eu me reconcilio com o Senhor. Jesus, nessa manhã eu quero ir mais longe, eu quero ir num nível de águas mais profundas. Feche os seus olhos. O que impede você de tomar uma decisão por Jesus?
Eu pedi para a igreja fechar os seus olhos para que você pudesse ter privacidade nesse momento, para que você pudesse responder aquilo que Jesus falou com você nessa manhã. Mais do que os seus bens, Jesus quer a sua vida. Mais do que o seu tempo, Jesus quer passar a eternidade com você. Mais do que os seus prazeres momentâneos, Jesus quer te dar uma alegria que nunca acaba. Mais do que um alívio passageiro, Jesus quer te dar uma paz que é eterna. E se nessa manhã você deseja receber Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido a se colocar de pé onde você estiver. Eu quero orar por você. Amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Pai, aleluia. Há mais alguém que deseja entregar a vida para Jesus nessa manhã? Se você está com vergonha de ficar de pé, só me dê um sinal com a sua mão, porque eu quero orar pela sua vida. Há mais alguém? Amém, em nome de Jesus, louvado seja Deus, amém, aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Alguém que nessa manhã deseja se reconciliar com Jesus? Alguém que conhece Jesus, mas está longe dos seus caminhos, me dá um sinal com a sua mão se você quer reconciliar com Jesus. Lá em cima, alguém que deseja reconciliar com Jesus. Alguém que deseja se reconciliar com o corpo de Cristo, com a igreja de Jesus. Você que tomou uma decisão por Cristo, não importa qual seja, permaneça com a sua mão em pé, eu quero orar por você. Levanta sua mão bem alto para você receber as bênçãos espirituais, o selo da salvação, o Espírito Santo dentro do seu coração. Querido Deus e eterno Pai, toca em cada uma dessas vidas, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, cele, Pai, esse coração, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, porque os nossos irmãos estão de volta, Pai, e o Senhor tem preparado uma festa no céu para recebê-los, ó Pai. E a igreja do Senhor se alegra nessa manhã. Espírito Santo de Deus, nós pedimos ao Senhor, derrame sobre cada um deles as bênçãos espirituais, ó Pai, a paz, a alegria, o amor incondicional, a graça e a misericórdia do Senhor. Renove os nossos irmãos, ó Pai, e que hoje, Senhor, eles possam receber o anel da família, a identidade de filhos, a capa da proteção, as sandálias do propósito e a festa da celebração. Nós nos alegramos porque essa manhã foi uma manhã